Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ao canal Saúde e Saber. Você é muito importante aqui no nosso canal. Iremos falar sobre transtorno de personalidade borderline. Muitas pessoas têm esse transtorno e nem percebem. Continue aqui que você vai se surpreender com esse conteúdo. Pacientes com transtorno de personalidade borderline não toleram estar sozinhos, fazem esforços frenéticos para evitar o abandono e geram crises, como tentativas suicidas, de tal forma que levam aos outros a resgatá-los e cuidar deles. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que muda muito de humor e instável nas emoções e nos relacionamentos? Primeiro, vou falar aqui de personalidade. Todos nós temos uma forma de pensar, agir e sentir, ou seja, a característica de como nos comportamos no mundo e com as pessoas. Isso é o que chamamos de personalidade e vamos desenvolvendo ao longo de nossa vida. Algumas pessoas têm uma personalidade que as faz sentir angústia, sofrimento, que diminui sua habilidade de se relacionar socialmente. É o que chamamos de transtorno de personalidade. E dentro desse transtorno de personalidade existe um tipo chamado borderline. O transtorno de personalidade de borderline está presente em 1,5% a 3% da população. Ocorre na mesma proporção entre homens e mulheres, embora as mulheres procuram muito mais tratamento. É difícil definir quando começa o transtorno, pois ele vai surgindo conforme vai desenvolvendo a personalidade da pessoa. Estresses durante a primeira infância podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno de personalidade borderline. História infantil de abuso físico e sexual, negligência, separação dos cuidadores ou perda de um pai é comum entre pessoas com transtorno de personalidade borderline. Certas pessoas podem apresentar tendências genéticas de ter respostas patológicas ao estresse do meio ambiente e o transtorno de personalidade borderline parece claramente ter um componente hereditário. Parentes de primeiro grau de pacientes com transtorno de borderline são 5 vezes mais propensos a ter a doença do que a população em geral. Distúrbios nas funções reguladoras dos sistemas cerebrais e de neuropeptídeos também podem contribuir, mas não estão presentes em todos os pacientes com transtorno de personalidade borderline. Então, quais são os sintomas? Um sintoma muito importante é o medo intenso do abandono. Quando as pessoas com esse transtorno sentem que estão sendo ou podem ser abandonadas, elas entram em pânico ou sentem muita raiva. Isso pode ocorrer quando uma pessoa importante para ela está atrasada ou quando demora para responder uma mensagem, por exemplo. Em geral, essas pessoas fazem esforços desesperados para evitar o abandono, mas costumam reagir de forma intensa e agressiva quando se sentem rejeitadas, o que acabam levando as pessoas a realmente se afastarem delas. Outra característica marcante do transtorno de borderline é a perturbação da identidade, ou seja, ela muda rapidamente a percepção que tem de si mesma, da própria identidade. Isso acaba levando a mudanças frequentes de objetivos, valores, opiniões, carreiras e grupos de amigos. Muitas vezes eles têm a sensação de que não existe ou uma estranheza sobre si mesmo. Com muita frequência, eles referem uma sensação crônica de vazio. As pessoas com este transtorno muitas vezes mudam seu ponto de vista de outras pessoas de forma repentina e dramática.
Elas podem idealizar um amigo ou um namorado, por exemplo, em potencial no início do relacionamento, pedindo que passem muito tempo juntos e compartilhem tudo. De repente, eles podem sentir que a pessoa não se importa o suficiente e ficam desiludidos, reagindo de forma dramática ou agressiva. Pessoas com esse transtorno têm muita dificuldade de controlar a raiva e muitas vezes se tornam inadequados e irritados. Eles podem expressar sua raiva com agressividade verbal ou física, muitas vezes direcionadas com pessoas próximas como amigos, familiares, namorados e até mesmo com os profissionais como psicólogos e psiquiatras. Após a explosão de agressividade, muitas vezes se sente com vergonha e culpa, potencializando ainda mais o seu sentimento de baixa autoestima. As pessoas com transtorno de borderline têm um humor instável e reativo, oscilando em irritabilidade, ansiedade, tristeza, alegria, entre outros. Essas alterações costumam durar poucas horas e raramente duram mais que alguns dias. Outra característica da pessoa com transtorno de personalidade borderline muitas vezes sabotam a si mesmos quando estão prestes a alcançar um objetivo. Por exemplo, eles podem abandonar a escola poucos antes da graduação, ou podem arruinar um relacionamento que estava indo bem. A impulsividade em uma pessoa com transtorno borderline é um sintoma marcante. Essa impulsividade pode estar presente em várias áreas e sempre indica um comportamento autodestrutivo. Por exemplo, elas podem abusar do álcool e drogas, praticar sexo inseguro, ter compulsão alimentar, dirigir de forma imprudente ou gastar demais. Comportamentos, gestos ou ameaça suicida são muito comuns, além do comportamento de automutilação, por exemplo, se queimar, se cortar ou se machucar de alguma forma. A automutilação funciona de forma a aliviar a dor emocional que está sentindo. Pensamentos paranoicos e às vezes sintomas do tipo psicótico, por exemplo, alucinações e sensação de perseguição pode ser desencadeado por estresse extremo. Esses sintomas são temporários e não costumam ser graves o suficiente para que sejam considerados um outro transtorno psiquiátrico. Como tratar o transtorno de personalidade borderline? O tratamento geral do transtorno é o mesmo que para todos os transtornos de personalidade. O principal tratamento para o transtorno de personalidade borderline é psicoterapia. Muitas intervenções psicoterapêuticas são eficazes para reduzir comportamentos suicidas, melhora a depressão e a função em pacientes com esse transtorno. Se você se identificou com algum desses sintomas e características de personalidade, não deixe de procurar um médico, psiquiatra e um psicólogo. O tratamento não é fácil, é longo, mas depende da sua persistência e do profissional que está te assistindo. Mas com a ajuda adequada, você pode melhorar sua vida e suas relações. Gostou desse conteúdo? Deixa seu like aqui, comente aqui se você gostou desse conteúdo. Que se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva para você ficar sabendo mais sobre saúde. Obrigada por permanecer aqui e até breve.